do capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Nesta parábola, que obviamente não pode ser lida ao pé da letra, é isso mesmo, uma parábola. Jesus descreve-nos o movimento de Deus na direção da humanidade. O desejo de Deus, aqui simbolizado por este rei, que está a celebrar um banquete, umas bodas, é de que nós nos reunamos a Ele, enquanto suas criaturas. O casamento é justamente isso, é um símbolo de união. E é a união mais íntima que nós podemos pensar, porque é um projeto em que duas almas decidem, de livre vontade, unir-se para construir uma vida, viverem em comunhão. Então, as bodas têm esse sentido. E Deus deseja comunhão conosco. Esse é o projeto. Nós não estamos ainda em comunhão plena com o Criador, porque ainda não adquirimos condições interiores para viver em harmonia com Ele, em harmonia com a sua vontade. Ora, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Mas a expressão dos nossos potenciais divinos requer o nosso trabalho, o nosso esforço, para que nós tenhamos o mérito daquilo em que nos tornaremos. E para que nós possamos tornar-nos ou expressar a nossa divindade, precisamos, obviamente, de aprender a fazer escolhas. Porque um ser divino não pode ser um ser constrangido ao mesmo tempo. Um Deus é um ser livre. E nós, enquanto deuses, com D minúsculo, também temos que ser livres. E por isso Deus nos concede o livre-arbítrio, respeitando a nossa liberdade. Para quê? Para que esta comunhão que nós um dia teremos plenamente com o Pai resulte de uma escolha nossa. Ou seja, este casamento
não pode ser um casamento arranjado, em que uma das partes é forçada a casar. Os dois têm que querer. Não tem graça nós estarmos ao nosso lado, amarmos muito uma pessoa e percebermos que a pessoa está ali contrariada. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não dá o mesmo prazer. Então Deus não quer ninguém contrariado. Deus quer que nós queiramos estar com Ele. Deus quer que nós queiramos estar com Ele. E ao longo do nosso processo evolutivo, pela experiência, nós chegaremos a essa decisão. Nós chegaremos à conclusão que a felicidade real só existe em comunhão com Deus. Só em comunhão com Deus. E para nós estarmos em comunhão com Deus, nós precisamos tornar-nos semelhantes a Deus. Ou seja, evoluir para nos tornarmos espíritos puros. É isso que Jesus representa. Tanto que ele o disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Não é como muitos interpretaram e interpretam que Jesus seja Deus, mas é no sentido em que a identificação de Jesus com Deus, a comunhão de Jesus com Deus é de tal ordem que ele expressa a vontade do Pai. Deus manifesta-se através dele. É como quando no casal o pai e a mãe estão em tal sintonia que a criança pergunta a um, depois vai perguntar ao outro e ambos respondem a mesma coisa. Quando isto não acontece, a criança sabe, há algumas coisas que eu peço à mãe, outras eu peço ao pai. Não é? Mas quando o casal está em sintonia, não há diferença. Pedir a um é o mesmo que pedir ao outro. É exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque existe uma afinidade de pensamento. Embora sejam pessoas distintas. Então a comunhão com Deus é neste sentido. Eu e o Pai somos um é neste sentido. Jesus está plenamente identificado com a vontade de Deus. Deus reina no seu coração. É o reino de Deus. Ora, para nós chegarmos aqui, existe um processo evolutivo. Existe um conjunto de aquisições que nós teremos que fazer ao longo do tempo. E Deus ama-nos de tal ordem que acompanha-nos ao longo desse processo, mesmo sem nós o sabermos e mesmo que nós não o queiramos. Porque Deus deseja ardentemente comungar connosco. Não porque precise do nosso amor, porque Deus não é um pai carente. Deus não é um pai narcisista que precise ser adorado, que precise do nosso amor para estar bem. Não. Deus simplesmente ama-nos e, como nos ama, quer o melhor para nós e quer usufruir da nossa companhia. Da mesma forma que quando nós amamos alguém, nós gostamos de estar na presença da pessoa. Não porque precisemos, mas porque isso nos faz felizes. E como Deus nos ama, auxilia-nos neste processo de despertar da alma, neste processo de tomada de consciência em relação àquilo que nós temos que realizar dentro de nós para podermos um dia comungar com Ele. Então, nesta parábola, o rei que quer celebrar a festa das bodas envia os seus mensageiros para chamar os convidados. Isto significa que Deus também tem os seus mensageiros e que os envia até nós para nos convidar para o casamento. Que mensageiros são estes? No Livro dos Espíritos, Kardec, quando questiona sobre as leis morais,
a lei de Deus, pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta não é, isto agora podia ser o Quem Quer Ser Milionário, Bíblia, Livro dos Espíritos, Torá ou na consciência. Na consciência. Então isto representa uma virada de página, um divisor de águas. A partir daqui, deixamos de ver a lei de Deus como algo que está escrito nos livros, para passarmos a vê-la como algo que já está em nós, na nossa consciência. Mas Kardec, que sabia refletir e perguntar, pergunta assim: bom, então se a lei de Deus está na consciência, qual é a necessidade de enviar profetas ou missionários para revelar a lei de Deus? E a resposta da espiritualidade superior é: porque o ser humano a esqueceu e menosprezou. Nós menosprezamos a lei de Deus. Esquecemos, não valorizamos. Aquilo que está na nossa consciência, nós fingimos que não ouvimos. Desvalorizamos. E que é ser bonzinho, ser bom. O mundo não é dos bons, o mundo é dos espertos. Menosprezo. Eu vou ser generoso para com aquela pessoa que me fez isto e aquilo. Não. Menosprezo. Menosprezo da lei de Deus. O que é que está na origem deste menosprezo? É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, a nossa prepotência. Nós acharmos que quem sabe o que é melhor para mim sou eu, não é Deus. Eu é que sei o que é melhor para mim. Esquecendo-nos de uma coisa: a inteligência suprema não somos nós, é Deus. Deus é a inteligência suprema. Nós somos a inteligência relativa. Às vezes nós esquecemos-nos disso e achamos que nós é que somos a inteligência suprema. Às vezes nós achamos que só existe inteligência na nossa cabeça. E então entramos num estado de prepotência, em que menosprezamos a lei de Deus que está na nossa consciência. Então é necessário, por misericórdia divina, fruto do amor de Deus, que não nos deixa desamparados, jamais, que esta lei nos seja relembrada. Então, ao longo dos tempos, Deus tem enviado missionários em várias épocas, em vários lugares do planeta, várias civilizações, para nos revelar, lembrar, ensinar a lei de Deus. Falar-nos daquilo que, no fundo, nós já sabemos, para podermos relembrar. Então vamos encontrar Confúcio, Lao Tse, Sócrates, Buda, Moisés, Jesus, entre outros, que em diferentes épocas têm vindo para nos ensinar, de diferentes maneiras, a lei de Deus. E nós, na grande maioria, continuamos a menosprezá-la. E isto traz consequências, porque nós permanecemos reincidentes no erro. Continuamos a viver recapitulando ações que transgridem, que desrespeitam a lei de Deus. E como toda a ação tem uma reação,
nós, quando transgredimos as leis da natureza, nós escolhemos as consequências. Isso é inevitável. E Deus, para que nós desenvolvamos responsabilidade, permite que nós experimentemos na íntegra os resultados das nossas escolhas. Se nós escolhemos algo, então nós vamos viver aquela experiência na totalidade. Ou seja, se semearmos, vamos ter que colher. Então, ao recusar o convite, nós sofremos. É inevitável. Porque entregamo-nos a determinados erros, determinadas ações que vão traduzir-se em sofrimentos que não seriam necessários. Não teríamos necessidade de passar por determinadas experiências se nós soubéssemos fazer melhores escolhas. Mas como Deus nos ama e nos respeita, dá-nos a liberdade para vivermos as experiências que nós queremos viver. Então, quando nós queremos viver a experiência do poder, do prazer, a experiência da abundância material a qualquer custo, a experiência da violência, Deus permite. Deus permite. É claro, nós vamos viver tudo isso e tudo o que lhe está associado. E é inevitável que essas experiências nos conduzam, mais cedo ou mais tarde, a grandes sofrimentos. Ora, Jesus, nesta parábola, quando fala dos primeiros convidados, fala no contexto do povo hebreu. Porque o judaísmo é uma coletividade que tinha, de facto, um papel na evolução da humanidade. Tinha um papel na evolução da humanidade. Como todas as coletividades têm. Cada coletividade tem, digamos assim, a sua vocação. Como nós, indivíduos, também cada um de nós tem a sua vocação. As coletividades também. A vocação daquele povo era trazer, divulgar, ampliar o monoteísmo. E por isso teriam mais condições para compreender a mensagem do Cristo. Porque já tinham recebido, durante 15 séculos, os profetas do Antigo Testamento. Tinham vivido todas aquelas experiências. Tinham passado, aprendido toda aquela tradição ao longo de séculos. Portanto, esperava-se que tivessem condições para receber a continuidade da mensagem com o Cristo. Mas, devido ao seu orgulho, acabaram por rejeitar o missionário que vinha para convidá-los para o banquete. Então, como aquele povo eleito, não privilegiado, mas era o povo que receberia em primeiro lugar aquela revelação, aqueles ensinamentos, recusam a mensagem, Deus decide e então o convite será alargado a todos. Todos aqueles que quiserem passarão a ter acesso. O que é que nós vamos ver do ponto de vista histórico? Que depois da morte do Cristo, dá-se um segundo movimento, liderado por Paulo, que é o de levar o Evangelho aos gentios, ou seja, aos não-judeus.
aos pagãos, a tudo o que era povo, ali da Ásia Menor, da Europa, mediterrânica, levar para lá das fronteiras. Porque ele compreende, foi o primeiro a compreender, que a mensagem do Cristo era mensagem para toda a humanidade. Que Jesus não era o Cristo dos judeus, era o Cristo da humanidade inteira. Da humanidade inteira. Da mesma forma que Deus não é o Deus dos religiosos, é o Deus do universo. E, portanto, estas bodas, esta comunhão com Deus é projeto para tudo o que é criatura de Deus. Mesmo que não creiam em Deus. Um dia vão comungar com o Criador. É lei. Lei de progresso. Agora, para nós comungarmos com o Criador verdadeiramente, nós precisamos libertar-nos de toda a influência que a matéria e os interesses materiais continuam a exercer sobre nós. Essa é a nossa condição de espíritos impuros. Nós ainda não conseguimos dominar plenamente a influência da matéria em nós. E não há nada de errado com isso, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Faz parte do nosso processo evolutivo. Porque numa fase inicial da nossa evolução, nós precisamos da matéria. Nós precisamos do choque com a matéria para que as nossas faculdades espirituais comecem a despertar. Nós precisamos deste contraste para que, ao longo da nossa evolução, a pouco e pouco, à medida que descobrimos o mundo exterior, nos voltemos a pouco e pouco para o nosso mundo interior. E esta é a experiência que nós estamos a viver, em que, do ponto de vista coletivo, histórico, nós praticamente dominamos o ambiente exterior. Nós já temos tudo o que precisamos para resolver o problema da pobreza, grande parte das doenças. Já temos conhecimento, temos tecnologia. Temos tudo para reinarmos sobre o planeta. Ciência, tecnologia, conhecimento, leis, tudo. Mas ainda não conseguimos reinar dentro de nós mesmos. Porque conhecemos muito do mundo exterior e muito pouco do nosso mundo interior. E é por isso que no período histórico onde há mais riqueza, mais abundância, mais acesso à informação e conhecimento, vivemos ansiosos, deprimidos, isolados. Os jovens hoje, vê-se muitos que têm dificuldade em criar relações de intimidade. Devido ao uso das redes sociais, entre outras coisas, nós não conhecemos o nosso mundo interior. Não conhecemos o nosso mundo interior. Países dos mais avançados têm taxas de suicídio enormes. Como é que isto se explica? É que riqueza, conforto exterior diz muito pouco sobre a nossa riqueza interior. Então nós ainda não vencemos a influência da matéria no sentido em que nós ainda queremos que a felicidade é algo que vem de fora para dentro, que é o mundo que nos vai dar. É conquistando coisas
sucesso, aqui e acolá, que nós vamos alcançar a felicidade. Para concluirmos a pouco e pouco que, bom, isso não chega. Isso não chega. Porque muitas pessoas que têm tudo põem termo à vida. Põem termo à vida. Então, a experiência está-nos a conduzir a pouco e pouco para dentro. A conclusão de que nós precisamos construir por dentro não é através do exterior que nós vamos alcançar o que procuramos. Não é com abundância material, não é com prazer sensorial, não é com conforto, embora tudo isso tenha a sua importância, mas não é isso que nos vai trazer, que vai saciar a nossa sede. Não é isso. Então nós precisamos superar isso. Precisamos vencer, neste sentido, a influência da matéria em nós. Compreendendo que nós somos espírito. Nós somos eternos. Então não há nada perecível que possa saciar-nos. Só o amor nos saciará verdadeiramente. Porque nós somos feitos de amor. Nós somos filhos do amor supremo que é Deus. Essa é a nossa essência. Só aprendendo a amar é que nós encontraremos aquilo que procuramos. A consolação, a plenitude, a realização. Só aprendendo a amar. E para isso temos que nos libertar das nossas impurezas. Do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade e todas as divindades que no nosso coração ainda ocupam o lugar de Deus. Prazer, dinheiro, poder, etc. Deus ainda não está no centro do nosso coração. À medida que nós formos libertando o nosso coração para abrir espaço para Deus, nós vamos nos purificando. E é aí que a nossa túnica nupcial começa a manifestar-se, que significa pureza espiritual. Pureza espiritual. Nós precisamos alcançar pureza espiritual para conseguirmos, termos capacidade para comungar verdadeiramente com o Criador. E para isso, precisamos superar o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Por isso disse Jesus: quem quiser vir comigo, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e venha após mim. Negar a nós mesmos. Aprendermos a sacrificar os nossos caprichos, tudo aquilo que resulta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, tudo aquilo que é ilusão. Negar a nós mesmos. Entendermos que o bem real é o bem de todos e que muitas vezes, para atendermos ao bem de todos, nós precisamos sacrificar algum bem para nós. E tomar a nossa cruz, a cruz do trabalho, a cruz do esforço, a cruz da reparação das nossas faltas, para que através dessa reparação nós nos purifiquemos, nós nos melhoremos. E assim cresçamos a pouco e pouco na direção de Deus. Então o Pai, este Pai amoroso, vem ao nosso encontro desde sempre, chamando-nos e aguardando pacientemente pelo dia em que nós conseguiremos senti-lo no nosso coração.
Até lá, cabe a cada um de nós fazer o seu trabalho de renovação para abrirmos mais espaço em nós, para que Ele aí habite. Muita paz.